Falar da saúde do homem. Pode isso, Fátima? Para responder essa pergunta, eu estou com o Igor Diniz, maravilhoso, biólogo, especialista em sexualidade, professor do Instituto Casal Tessarioli, mas eu vou pedir para que o Igor fale sobre ele. Olá, Fátima. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Igor, eu sou biólogo de formação, sou sexólogo, terapeuta sexual, psicanalista e também esteta em formação. Atuo com o Instituto Casal Tessarioli nos cursos, auxiliando os alunos dentro desse caminho da sexualidade que é tão bonito e tão grande, né? Tão vasto para nós podermos aí explorar. Nós estamos no Novembro Azul, né, Igor? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que é o Novembro Azul? Sobre esse tema, né, da saúde do homem, que é muito falado esse mês, mas nem todo mundo fala, né? A gente estava até conversando sobre Sim. isso. E eu queria que você falasse a importância desse mês e desse um pouquinho o que é esse Novembro Azul. Perfeito. Então vamos lá. O Novembro Azul é um mês dedicado na prevenção do câncer de próstata. É a segunda maior causa de morte no Brasil dos homens, tá? A primeira são as doenças cardiovasculares, que atingem os homens até 40 anos. E o câncer de próstata, ele também é o segundo maior no Brasil. Ele fica atrás apenas do câncer de pele. O interessante, que eu gosto bastante de falar, é que não é apenas no novembro que nós temos que fazer os testes e a prevenção contra o câncer de próstata ou qualquer outra doença, mas também nos outros meses, né? A doença não vai esperar até novembro para dar ali o sinal. Mas a gente acaba dedicando um mês para que tenha conscientização das UBS, dos hospitais, das empresas, para acabar fazendo com que essa população acabe indo buscar ajuda. Tá? Infelizmente, não é isso que acontece. Né? A saúde do homem ela acaba abrangendo não só os aspectos físicos, mas também os aspectos emocionais. Infelizmente, grande parte não vai ao médico procurar ajuda, não vai ao médico procurar auxílio e também não faz os seus exames regulares. Tudo isso decorrente de uma história, né? Tudo isso decorrente de um aspecto histórico muito grande que não está apenas no século XXI, mas que a gente consegue ir até a Idade Média para falar dessa questão do que é ser homem. Tá? Isso é muito interessante o que você está falando. Quais são as estatísticas? Você tem, mais ou menos, sobre essa coisa do câncer, né, do homem? Porque não seria só a próstata, né, Sim. Igor? A gente pode dizer, o que você coloca como essa saúde do homem? O que mais tem, além do câncer de próstata? Que só é falado disso, né, nesse Exato. Novembro Azul. Mas o que é a saúde do homem? Fala um pouquinho sobre isso. Perfeito, então vamos lá. Falando um pouquinho, vamos começar do câncer de próstata e a gente vai indo para as outras áreas. O câncer de próstata, o INCA, né, Instituto de Câncer, ele lançou uma pesquisa em 2023 falando que teríamos, até esse ano, né, o final de 2024, 72 mil novos casos. Tá? O câncer de próstata ele atinge principalmente homens de 15 a 35 anos, mais ou menos 29 anos já dá para ter ali uma incidência grande, tá? E além do câncer de próstata, a gente também tem, como eu havia dito, as doenças cardiovasculares, que atingem homens até 40 anos. Quando a gente fala da saúde do homem, por assim se dizer, ela vai desde o cuidado físico, então de ir ao médico, fazer os exames regulares, e também a saúde emocional. Eu gostaria de fazer um adendo da saúde emocional, porque mundialmente a maior taxa de suicídios é na população masculina, 60% é na população masculina. Tá? E quando a gente para analisar um pouquinho dessa saúde emocional, entra diversas questões desde o trabalho, então ainda se tem a ideia de que o homem ele é o provedor da casa, de que o homem é o mantenedor,
de que o homem não pode falar o que ele está sentindo, porque se ele fala que ele está sentindo, ele não é homem, né? Exatamente. Acaba menosprezando a individualidade e o sentimento dele. E hoje, pelo que a gente vê, nessa loucura toda, do politicamente correto, nem tudo. Hoje o homem não pode fazer quase nada, porque senão corre o risco de um processo. Quer dizer, ele não pode nem elogiar uma mulher hoje que corre o risco de ser processado. Então, acho que tem uma carga hoje muito grande em cima do homem. Exato. Quando a gente para falar sobre machismo, né, que é o que nós estamos falando, o machismo ele atinge os dois lados, tanto a mulher quanto o homem. A mulher de colocar ela num papel submisso e o homem dele sempre ser esse ativo, dele sempre ser o primeiro, dele ser o forte, dele ser o resiliente, dele ser o que está ali para todos, mas acaba esquecendo também dele. E nesse de esquecer dele, de não colocar em pauta a sua saúde, de não se colocar em primeiro lugar também dentro da sua vida, acaba surgindo também uns vícios, né? Então, o álcool, o uso do tabaco também é muito forte na população masculina. Esse novo cigarro aí, os pods, né? Também. Então, ele acaba substituindo a questão do falar, do buscar ajuda por um vício. Por isso também que quando a gente para analisar, né, o índice de pessoas que têm algum tipo de vício, principalmente a questão do alcoolista, né, a maior porcentagem também é na população masculina. Por quê? Quando ele deixa de falar, ele precisa colocar isso para fora, de alguma forma, ou então guardar. Então, aí surge o vício. Então, eu não falo o que eu sinto, eu não expresso os meus sentimentos, até porque homem não chora. Homem não chora, homem não sente, né? Homem não sente, homem não fica triste, homem é alguém raivoso, é alguém que está sempre querendo exercer sua masculinidade. Então, ele acaba usando outros meios para acabar também colocando isso de alguma forma para fora ou escondendo. Tá? E isso, eu achei muito interessante que você falou que esse índice de câncer é de 15 a 35 anos. E geralmente o homem ele é ensinado, né, a procurar a saúde depois de 40, mais ou menos isso. Quando ele, não é isso que ele tem que fazer exame de próstata. Ninguém fala do adolescente, não. Ninguém fala do homem jovem. Não, é porque você está ficando velho, então você tem que fazer exame. Eu queria que você falasse sobre isso. Perfeito, então vamos lá. É bem interessante quando a gente fala do exame de próstata, né, que é o exame de toque, já se tem uma ideia de que está chegando, né? Ainda vira piada. Vira piada, ele está envelhecendo, então precisa fazer. Exato, então começa a virar piada. Então, olha, você já vai levar a dedada, que é assim que normalmente falam. Já isso de levar a dedada que faz o homem não procurar isso, não né? procura. E é interessante também, até dentro dessa estatística, que 1 a cada 8 homens vai acabar desenvolvendo, né, ali a célula cancerígena na próstata. Mas falando um pouquinho do que você havia dito, quando a gente fala do homem ainda enquanto jovem, adolescente, primeiro é ensinado a ele a negar, né? Então, um adolescente, ele está ali explorando, né, conhecendo o mundo, conhecendo a si mesmo. Então, a partir do momento que começa a se desenvolver, já vem ali todo aquele emaranhado de regras do que é ser homem. Na verdade, quando a gente para analisar essas regras, elas surgem desde o momento do chá revelação, né? Quando sai o rosa, já vem ali o script do que é ser menina. Quando sai azul, já sai ali o script do que é ser menino. Só mudou, né? Porque continua os rótulos, né, Continua. Igor? Então, esse rótulo, quando ele acaba, até enquanto criança, até adolescência, reforçando. Então, machucou, então engole o choro. Você não pode chorar. Começa a amadurecer, não em primeira instância, a preocupação em incentivar a buscar ajuda, né? Só vai no médico se tá com febre, ou então se machucou. Mas é coisa de menino, né? Menino, moleque, é normal se machucar. Mas a prevenção não é ensinada. É ensinada na adolescência de que ele tem que ser o garanhão, de que ele tem que dar em cima. Que ele é o responsável pelo prazer da mulher. Exatamente. É bonito mostrar isso, né? Olha, meu filho tá catando um monte, né? Meu filho tá saindo. Tem que sair com todas.
Exato. E não é colocado para ele essa ajuda, essa prevenção, essa questão de, olha, você é responsável por si, você é responsável pelo seu corpo, você precisa se conhecer, você se conhecendo, você sabe o que você gosta, o que você não gosta, e aí você consegue também mostrar isso para o outro. Então só é colocado do que ele tem, do que ele deve, do que ele pode fazer, né? E não do que ele precisa, do que ele precisa buscar ajuda, do que ele precisa tomar cuidado. É só na questão de exercer a masculinidade. O tempo inteiro, né? Exato. E a masculinidade, ela não tem doença. A masculinidade, ela não é frágil. A masculinidade, ela é algo que coloca ele dentro de um balão, né? Que é um balão frágil, mas que infla muito. Então é colocado para ele esse papel. E não de que esse balão ele pode estourar. Isso é jogo duro, né? Isso é. E o que causa o câncer de próstata? Fala um pouquinho sobre isso. Quais são as causas, o que pode originar esse câncer? Tá. O câncer de próstata, ele é ocasionado, principalmente, né? A próstata, ela é uma glândula, né? E as células, elas começam a todo momento nós temos células que estão ali se desenvolvendo, estão ali trocando, né? Células que deixam, entram em apoptose, que nós falamos, né? Que morremos. Então, o câncer de próstata, ele é ocasionado principalmente, né? Pela falta de cuidado, então, desde alimentação, também é ocasionado pela falta... Está relacionado também com a atividade cardiovascular. E essas células, elas acabam se mutando. Então, o que é importante? Uma célula, ela pode acabar errando, né, no código dela. E a partir do momento que você descobre isso de uma maneira bem recente, você consegue eliminar essa célula, né? Então, a prevenção, quando a gente fala de Novembro Azul, é justamente para ver como que tá essas células que estão se desenvolvendo na próstata, para caso ocorra ali alguma alteração, a gente consegue eliminar. A grande questão é que muitos não vão. Não vão. E ali essa célula que estaria bem no início, a gente conseguiria eliminar. E aí, como eles não vão atrás, não tem eliminação, ela acaba se proliferando. É como se fosse um pontinho, né, que surge dentro, um pontinho preto que surge dentro de um quadro branco. Quando você consegue eliminar ele não se alastra, né? Mas para isso você precisa ter... Tem cuidado. Exato. O que você... A partir de que idade você indicaria que realmente o homem fosse num urologista, fizesse os exames? A partir de que idade? Olha, o urologista é bem interessante, porque a gente fala que o urologista é só para cuidar da questão, para fazer o exame de toque, a questão da próstata, mas não. O urologista é o médico responsável pela saúde do homem. Isso é muito bacana falar, porque todo mundo acha que ele vai cuidar apenas disso e alguma coisa no pênis, se ele tiver. Não. Então, a partir do momento que esse menino já entra na adolescência, é importante entrar... É como uma mulher com a ginecologista. Exato, né? Saiu do pediatra, né? Então, Sim. Quando nós vamos, né, o adolescente, quando ele entra na adolescência, sai do pediatra e vai para o clínico geral, e aí já é colocado para a menina tanto o clínico geral quanto o ginecologista, é algo quase que obrigatório, né, para essa menina. Sim, exatamente. Até para introduzir a conversa sobre sexualidade, Exato. Tudo isso. É também interessante colocar isso para o menino. Então, a idade, a partir do momento que ele for liberado do pediatra para ir para o clínico geral, ele também tem que fazer acompanhamento com o urologista. Ou então começou a nascer os primeiros pelos. Por quê? Isso dá indício de que já está tendo produção hormonal, né, da testosterona, que também é um indicativo do câncer de próstata. A gente tem que analisar como que está essa produção de testosterona. Então, a partir do momento que começou a nascer o bigode, os pelos no corpo, pronto, já consegue levar no urologista. E outra coisa que eu quero te perguntar, além do câncer de próstata, qual é o outro que mais mata o homem? Doença cardiovascular. É o principal, doença cardíaca. É o principal causa de morte de homens no Brasil, principalmente. Tá? Por quê? Má alimentação,
Como a gente havia falado antes. Estilo de vida. Exato, estilo de vida. Homens, a porcentagem de homens que se cuidam tem aumentado, viu, Fátima? Ainda isso bem. Isso é muito bom, mas você vê, aqueles que se cuidam, né? Às vezes são muito criticados, né? Super, porque ainda vem a imagem de que homem tem que ser aquele negócio grotesco, não pode cuidar da pele, não pode cuidar do corpo. Não pode. E quem se cuida ainda é taxado, né? Sim. Acaba minimizando ele. E mexe na masculinidade. Então, quem tem a sua identidade bem resolvida, bem desenvolvida, isso não afeta. O problema é quem não tem, que não teve esse contato em casa, né? E o que mais prejudica o exame é exatamente essa coisa, vou levar dedada. Não, aqui é bem interessante também. Que mito, né? É um mito. Porque esse é um dos testes. A gente tem um teste sanguíneo que chama PSA. Também, que detecta no sangue se tem células também cancerígenas. E aí, sim, ele acaba complementando o exame de toque. É como se fosse uma mamografia, tá? Quando a gente faz exame de sangue, né, e pede ali todo o check-up, aparece tudo na nossa corrente sanguínea, né? O nosso corpo, ele não mente. Ele fala. E a partir desses exames, aí nós vamos para os exames específicos, tá? Que aí seria, no caso da mamografia, o exame de toque também, para detectar, e no caso do homem, o exame da próstata, né? Que seria... E vamos falar um pouquinho de uma saúde que eu acho que com as redes sociais deve estar mexendo muito, que é a saúde mental do homem. Sim. Como a gente estava conversando e o Igor falou do suicídio, né? Sim. O maior número são de homens. Eu queria que você falasse sobre isso. O que provoca isso? A gente sabe que as redes sociais são ingratas, né? Elas são maldosas, e a gente vê alguns vídeos de alunos brigando, aquela coisa, quem é que vai bater aqui, quem é que vai bater ali. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa saúde mental do homem. Em pleno século XXI, né, ano de 2024, muitas coisas mudando, algumas a gente tem um peso histórico muito grande, que retrata até 2000 anos antes de Cristo, e a gente acaba replicando hoje. Em pleno século XXI, com toda essa informação. Século XXI, com toda essa informação, mas a forma como nós atuamos é muito antiga. Então, socialmente falando, o homem ele não tem que pensar, ele não pode pensar nos problemas, ele tem que pensar na resolução desses problemas. É ele que resolve, é ele que faz, é ele que tem que tomar a iniciativa. Se a gente for pegar até uns filmes de década de 50, 60, a gente consegue ver muito Sim. isso. E não é falado do cuidado dele, do cuidado que você faz para você mesmo. E quando a gente fala de terapia, que é muito importante, não só a psicoterapia, né? Mas a psicoterapia, a terapia sexual também, esses cuidados, eu não sou louco. Para que eu vou procurar isso? Exatamente. Eu consigo ter o controle de mim mesmo. E quando você fala em terapia sexual, às vezes eu falo assim, imagina, eu não preciso, eu sei tudo. Eu sei tudo, eu consigo. Onde já se viu, é só deixar a grosso modo, pinto duro? E não é isso. Exatamente. E hoje, até depois eu queria que você abordasse isso, tem muitos jovens tomando a pílula azul. Tem. Principalmente, Fátima, meninos de 15 a 19 anos. O uso da tadalafila aumentou muito. Por quê? A gente tem que levar em consideração que na hora do sexo, nós trabalhamos com o nosso sistema nervoso simpático e parasimpático. Um é responsável por relaxamento, né, que é o que auxilia na ereção e ali no envolvimento na hora da relação. E o outro é responsável por aumentar a frequência cardíaca. Por quê? Para o pênis ficar ereto, é necessário que aumente a frequência cardíaca para ir sangue para lá. É o único momento que os dois trabalham juntos. Só que na hora do nervoso, alguns meninos acabam não tendo ereção, alguns homens acabam não tendo ereção e tá tudo bem, é normal. Exatamente, o que você queria falar, porque às vezes o cara fala assim, não, mas você é broxa, isso e não é bem assim, tem um porquê. Tem um motivo. E aí entra a parte que eu falei, que o machismo atinge os dois lados. Então, às vezes um homem broxar, a mulher pode virar e falar assim, não tá dando conta, Exatamente, é mole, E isso mexe com algo que é muito pouco falado, que é a autoestima do homem.
Não é falado Ninguém aquilo. fala da autoestima do Ninguém homem. Eu fala da acho que a gente tem autoestima. muita propaganda, muito material sobre a autoestima feminina atualmente, mas ninguém fala da autoestima masculina. Não, não é falado da autoestima, de como aumentar essa autoestima do homem, de abordar ela, né? E aí muitos recorrem à Tadalafila. De 15 a 19 anos, o número aumentou muito de meninos que vêm tomando justamente para chegar na hora do sexo, não brocharem. E o que leva, né? Eu queria que você abordasse, já que a gente está falando da saúde do homem no geral, o que faz o homem broxar? Quais são as causas que podem levar um homem a broxar? Isso é legal para o homem saber, que não é porque ele deixou de ser homem ou, sabe, ele não está dando conta. Quais são as causas reais que podem levar um homem a broxar? Muito interessante sua pergunta, porque eu até tive um caso que eu atendi de um homem que ele achava que ele broxava, mas ele não broxava. Por quê? O que é ensinado para o menino desde pequeno a ele assistir? Pornografia. Sim. E na pornografia, nunca é mostrado o processo de ereção. O homem que tem atrás dos bastidores para ele chegar naquilo. Exato. O homem sempre aparece já com o pênis ereto. Sim. Então tem um processo, né, do pênis começar a ganhar mais sangue, né, do músculo cavernoso acabar enchendo e aí sim atingir a ereção. Só que até esse momento leva-se um determinado tempo. Sim, que no filme, no canal adulto não se mostra. Exato, principalmente na hora de colocar o preservativo. Na hora de colocar o preservativo, é normal que o pênis vai dar uma caída porque você parou o estímulo, né? Você volta a sua concentração para colocar o preservativo. É interessante que quando a gente fala de sexo, e isso é para todos, é 99% cabeça, né? Eu e falo. 1% a fricção. Sim. Então você parou a fricção, a sua cabeça para aquele momento de pensar no sexo, porque você volta a sua atenção para colocar o preservativo. E é normal o pênis dar uma caída, mas depois que você voltar o estímulo e voltar a sua atenção para a relação, vai subir novamente. Só que aí muitos acabam pensando que tá ficando broxa. E é aquilo, né? É aquele pensamento intrusivo. Então, quando você pensa e você coloca aquilo na cabeça, realmente seu corpo atende. Sim. Então, acaba realmente broxando. Tá? E o ritmo de vida, o estresse também contribui para essa falha na hora H? Exato. É bem interessante que um dos motivos é esse, é o nervosismo. Eu acho que é o principal fator, é o nervosismo. Homem também é ser humano. Eu falo muito isso, homem também é gente. Homem também é gente, então não é uma pode máquina. Acabar. Exato. E tem dias que tá tudo bem não ter relação. Você não vai ficar menos homem se você não transar aquela noite. Exato, não precisa ser todo dia. Então, esses são dois fatores importantes, né? O nervosismo e também não ter a vontade. Homem também pode querer negar. Isso é muito legal, porque a gente ouve, ainda em pleno século XXI, um homem está sempre pronto. Exato. Ele tem que sair com todas, ele tem que comer todas. Se ele vai para a balada, ele tem que pegar todas. E, de repente, ele não está afim de pegar todas. Sim, não quer. Não é, e é um direito dele. Ele é um direito dele. Às vezes é um dia estressante, cansativo, e é chefe em cima, e às vezes é trânsito. Às vezes você só quer chegar em casa, tomar banho e dormir. Você só quer ir pra balada, se divertir. Você não quer transar com ninguém. Não quer, só quer esparecer num bar, beber alguma coisa, e depois... E é isso. Né? Não quer mais nada. E eu vou fazer a advogada do diabo aqui, que tem muita mulher que o cara não leva lá pra cama, e ela fala que ele é broxa, que ele não é homem. O que isso influencia na autoestima masculina? Exato, diminui. E aí a gente entra no ponto que nós voltamos lá atrás, que é isso mexe na autoestima, ele não busca ajuda, e o ser humano é igual um copinho de água. Vai enchendo. É gota por gota, mas em algum momento vai extravasar. E vai extravasar de que forma? Por isso que a taxa de suicídio é maior no público masculino, porque ele não busca ajuda. Ele não vai na terapia. E aí, uma hora, esse copo vai encher. Qual a idade dessa faixa de suicídio, Igor? 15 a 29 anos. São super jovens. Super jovens. E as redes sociais estão contribuindo para isso? Você acha que as redes sociais contribuem? Acho. Porque é uma cobrança muito grande, né? Acho. Principalmente do corpo perfeito, daquele corpo malhado, sarado, de ostentar, né, uma vida luxuosa. O provedor, né? O provedor. E às vezes não. Às vezes tem homem que está começando agora, né? Eu costumo dizer que não tem idade. A gente não pode comparar a nossa caminhada com a caminhada do outro. Cada um tem o seu tempo. O problema é que a rede social não mostra isso. Sim. A rede social é imediatista. É para aqui, agora e já. Sim. Não tem como.
E também é muita coisa fake ali, né? A gente sabe que não é bem assim, né? Exato, tem muita coisa ali que é montada, que é bastidor também. Então isso coloca também o número de depressão e ansiedade ainda maior no público. Masculino? Não, No feminino. É maior no feminino, No mas feminino. o público masculino está crescendo exponencialmente, E tá a mulher gigante. ainda pode buscar ajuda, ela tem um amparo, o homem não. Exato, essa é a diferença. Ele tem vergonha de falar. Exato, essa é a diferença. Nas estatísticas, inclusive do Ministério da Saúde, a OMS, mostra realmente, né, que a taxa de depressão e ansiedade é maior na mulher do que no homem, mas a taxa de procura de ajuda também é maior na mulher do que do homem. Então, as questões estão sendo tratadas, estão sendo resolvidas com o público feminino. Com o público masculino, não. E a gente está vendo hoje que tem um índice muito alto de álcool e drogas, o que isso influencia na saúde masculina. Até para o homem broxar, porque o homem acha que se ele beber, se ele se drogar, ele vai dar conta, e não é bem assim. Não. E é bem interessante quando a gente fala de álcool, principalmente, que é o maior... a maior porcentagem de uso é no público masculino. Sim, ele tem que mostrar que ele é homem, né? Ele tem que beber. Exato. E não é beber pouco, E não é beber pouco, E não pode exatamente. cair, tem que ser forte, que também é uma questão de Exatamente. resistência. Mas o álcool ela é uma droga mista, que nós chamamos, né? Ela tem a parte que te deixa agitado, né? E aí chega uma parte dela que quando ele chega no limite dessa agitação, ela é depreciativa. Então, essa parte depreciativa, que é quando... normalmente, a gente sempre viu isso. Teve aquele amigo que começa a chorar, ou então que fica mole. Isso é a parte depreciativa do álcool. Ela chega, tá? E aí não tem ereção. Então, o álcool também é um dos fatores que acaba impedindo a ereção do homem. Então, assim, quando a gente para analisar os dados batem, né? Um dos motivos que o homem não tem ereção é o álcool, mas o álcool também é uma das substâncias mais utilizadas pelo homem justamente pela falta de apoio. É o jeito, é uma muleta, né, que Exato, ele tem, é uma muleta. É uma muleta que ele acaba tendo justamente para aguentar, para sustentar. E aí ele percebe essa perda de ereção no corpo dele, mas não vai procurar ajuda, porque como assim eu tô ficando broxa? Exatamente. O que levou? Ele não para saber. E a gente vê isso, a gente trabalha com sexualidade, que tem muito homem que ele busca produtos, ele busca tudo, mas ele não busca auxílio médico, ele não vai no médico. Ele quer que você tenha uma pílula mágica para resolver tudo isso. Exato. E é no sex shop, né? E é no sex shop. Mas também tem muitas vendedoras, eu até coloco assim, que não são instruídas a orientá-lo a buscar primeiro um médico, antes de oferecer um produto ou um gelzinho, seja o que for. A gente vê muito disso. Por isso que eu acho muito interessante, Fátima, justamente a formação para essas pessoas. Sim, eu bato muito nessa tecla. Eu acho muito importante a formação, porque quem está na linha de frente são as vendedoras de sex shop. Sim, às vezes o homem... elas funcionam praticamente como uma terapeuta ali, né? Exato, ele chega procurando, às vezes, um anel peniano, que acha que vai salvar a vida dele. Exatamente, que o anel peniano vai deixá-lo ereto um bom tempo, e a gente sabe que não pode ficar muito tempo com o anel peniano. Exato, então a bomba, né? A bomba, que eu acho que é um dos mais procurados, né? É um dos mais procurados dos artigos de sex shop, pelo público masculino, a bomba e o masturbador. São dois produtos muito procurados. E o interessante, vamos focar na bomba, é que acho que vai resolver o problema de ereção, e não vai. Então, a instrução dessas mulheres, né, e desses homens também que trabalham com o mercado erótico, é justamente identificar qual que é a procura e ali fazer o trabalho, né, de consultoria, de atuar, e aí também indicar auxílio médico, né? Eu costumo dizer que é uma árvore, a gente tem o tronco principal, que seria essa pessoa, e os galhos, então entra o sexólogo, o terapeuta, o médico, e ali a gente atuar em parceria. Porque alguns homens, ele não pensam em procurar um sexólogo para entender um pouquinho sobre a mulher. Não, ele quer que você ensine posições, que você ensine como transar. Ele não procura um sexólogo para entender a sexualidade dele. Exato, até porque ele já sabe tudo. E quando a gente para, ele não sabe tudo. Sim, eu falo, o homem sabe muito pouco sobre sexualidade, Sabe. muito pouco. E muito pouco sobre a sua própria sexualidade. Sim, ele acha que se masturbar é o suficiente. Se masturbar ainda vem do filme pornô, não é? Sim, isso eu queria que você falasse, inclusive, da higiene, a importância que o homem tem que ter com a higiene. É bem interessante você falar isso, que o Brasil ele é recordista de amputação peniana pela falta de higiene.
Ô, louco! Pela falta de higiene. Por quê? Quem ensina um menino que precisa lavar o pênis? Bem lavado, né? Bem lavado, né? Que é expor a glande, limpar a glande com sabão, lavar bem lavadinho e depois enxugar. Que depois do xixi, não é só dar 3 balançadinhas e guardar Isso é legal na ensinar, cueca. porque as pessoas, ninguém fala isso, ninguém ensina. Fala, Ninguém né? ensina. É enxugar também o pênis e guardar, né? Essa falta de higiene, né? Um pênis que não é circuncisado, né? Que não tem a pelinha, né? Que recobre ele de maneira mais grotesca falando, ele tem um acúmulo de líquido, né? Ali, então o resto de xixi. Xixi é material biológico, né? Então é tudo que bactéria, fungo adora, né? Ter ali um lugar escurinho, com líquido para se proliferar. E quando vai ver, não teve a higiene adequada, aquilo vai achando que é normal, e aí já chega num ponto que precisa ou fazer a raspagem ou até mesmo amputar. Nossa, e tem bastante caso de amputação de pênis. Tem. O Brasil, como eu disse, ele é recordista de amputação peniana. Então, a falta de higiene, o que é muito falado para as meninas, para as mulheres, que inclusive o sabonete íntimo... Eu ia perguntar isso, se tem o sabonete íntimo masculino hoje. Olha, Fátima, vou ser sincero de que dos que eu pesquisei são duas indústrias que produzem e ainda são indústrias do ramo erótico, né? Que tem o cuidado que tem o cuidado com o homem. Indústrias de fármacos... não produzem, não tem. E o não que tem na embalagem, normalmente, ela é voltada para o público feminino. Sim, é o que eu falo, é como se quem cuidasse da sexualidade fosse só a mulher. Exato. O homem não precisa disso. Exato. Quer dizer, é toda uma cadeia, né, que gerou esse homem que não se cuida, que não vai ver um médico, que tem vergonha até de dizer para a mulher o que gosta. Exato. De que, querendo ou não, até quando a gente estava falando da próstata, a próstata ela é prazerosa de ser tocada. Isso é muito legal. É aquela coisa, às vezes o homem fala assim, mas eu sinto prazer quando eu toco no meu ânus. Sim. E ele fica muito preocupado. E ele acha que ele está perdendo a masculinidade Sim. dele. Não, né? O corpo todo ele é sexual, né? Eu falo que o corpo todo é importante no ato sexual. Exato. A gente precisa desmistificar a ideia de que sexo é penetração. Você consegue Exatamente. ter sexo sem penetração. Muito. O corpo todo ele é sexual. E a gente tem que explorar o corpo todo. Mas para explorar o corpo todo, você precisa se conhecer. Sim. E é onde está esse cuidado para se conhecer. E, às vezes, o homem é outra coisa também, em relação a acessórios, que a gente vê muito disso. Eu trabalho com homens também, eu acho que eu sou poucas que orientam o homem. Quando a mulher leva um acessório, ele tem um certo medo daquele acessório, como se aquilo fosse tomar o lugar dele, entendeu? Então, tem todo um mito, né, Igor, sobre sexualidade masculina. Nossa, super! O acessório parece que ele perde a importância, né? Sim, é como se o homem não estivesse dando no couro, é assim que é colocado. Exato. E aí, essa questão de não dando no couro, aí acaba também pegando na masculinidade. Gerando todo um problema que ele não sente. Às vezes, uma namorada lá na adolescência falou alguma coisa... Que marcou ele. Marcou. E aí, quando ele se vê nessa situação novamente, ele não sabe o porquê, mas aí gera o que a gente chama de gatilho, né? E aí, esse gatilho é que faz com que ele não queira experimentar coisas novas. Né? Não queira o acessório, por exemplo, que é muito bacana até para apimentar a relação, para dar um diferencial, até para ele se descobrir mesmo na masturbação. Porque é o que eu falo, ele se masturbando é uma coisa, a mulher ou masturbando é outra, e a mulher, às vezes, não tem noção. Né? Acha que é tudo igual. Eu sou muito... eu sou contra aquela receita de bolo, porque eu acho que cada pessoa é única. Eu também sou contra. Entendeu? Eu sou contra aquelas 10 maneiras de enlouquecer uma mulher, 10 maneiras de enlouquecer um homem. E eu acho que cada homem é um homem, cada mulher é uma mulher, cada relação é única. Exato. E aí entra o autodescobrimento, né? O autoconhecimento. E dá como é que você aconselharia ele começar essa autodescoberta? O homem, vamos falar do homem. Tá, do homem. Essa autodescoberta, primeiro, é não ter medo. É ele entender primeiro quem ele é. Que o fato dele gostar de coisas de modo geral, né? Não só na sexualidade, mas também para a vida. Sim. A ABC não torna ele menos ou mais. De que ele tem a construção da própria masculinidade. Masculinidade, ela não nasce com alguém. Ela é construída
Então, isso não vai fazer ele menos ou mais. Significa que ele está desconstruindo, ressignificando algum comportamento, né? Então, primeiro ele vê o que ele gosta, ele, né? É meio difícil a gente separar a nossa construção até pelos nossos pais, por quem cuidou de nós, e do meio que nós estamos inseridos. Mas ele precisa primeiro ver quem ele é. É uma pergunta muito difícil de responder. Sim, eu tenho um questionário quando eu inicio um trabalho com alguém que eu faço essa pergunta. E é muito difícil. A pessoa não sabe me responder. Não sabe, porque nós estamos em constante modificação. Então, primeiro, quem ele é naquele momento? O que ele gostaria de fazer? O que ele experimentou e não gostou, mas o que ele gostaria de experimentar e não experimentou por puro medo. Então, acho que a primeira coisa é ele se conhecer. Quem ele é sem a visão dos outros. Se permitir, né? Se permitir, exatamente. E é um processo que até nós estávamos conversando até sobre outro assunto a respeito disso. Mas é muito fácil falar. Mas é um processo complexo, sim, individual, e cada um tem o seu tempo. A gente não pode colocar o nosso caminhar com o caminhar do outro. Ele vai ter o tempo dele e tá tudo bem. E tudo bem ele precisar de ajuda para fazer essa caminhada. Ele pode precisar de ajuda, e que bom que existem pessoas. Hoje nós temos terapeutas, né, para tudo hoje, né? Exato, e que bom que tem pessoas que estão a fim de ajudar, sim, nessa caminhada. E que ele pode procurar ajuda, né? Que ele também é importante dentro do caminho, dentro da vida dele, principalmente. Então, acho que esse é o principal ponto, é ele se permitir. Começar se conhecendo, saber o que ele gosta, o que atrapalha ele. Exato, para ele conseguir deslanchar. E no relacionamento, já que a gente está falando da saúde do homem, vamos falar nessa saúde mental, né? A gente ainda vê que o homem, ele se espanta hoje quando a mulher toma iniciativa, quando a mulher sabe um pouco mais que ele, até quando ela ganha um pouco mais que ele. Como é que está a cabeça desse homem em questão de saúde mental em relação a isso? Ótima pergunta, Fátima. A saúde mental masculina, ela é pouco falada, né? Ela é pouco trabalhada. Estamos melhorando. Eu costumo dizer bastante até em aula que nós começamos a engatinhar. A gente não pode parar. Falta ainda um pouco para a gente começar a dar os primeiros passos. Um pouco mesmo. Aí um certo tempo, porque nós ainda estamos encerrando alguns ciclos. Eu ainda falo que a mulher mudou muito, mas o homem ainda não começou a mudar. Não começou porque ainda é passado de geração para geração isso, né? Sim. Hoje eu costumo ver que algumas coisas têm mudado, principalmente nos jovens, tá? No público entre 12, 13, até os 17 anos eu vejo que algumas coisas mudaram, mas não foram muitas. Ao mesmo tempo que você coloca como mudança? Mudança, principalmente a questão do chorar. Eu vejo muito se colocando e falando, eu não estou legal hoje, eu não estou bem, eu estou triste, não quero conversar. Eu já vejo isso como um avanço, porque ao mesmo tempo que eu tenho adolescentes que falam isso, eu tenho outros que demonstram isso de uma forma mais violenta, ou até mesmo não se colocam, tá? Então eu vejo que mais pra frente nós vamos chegar a um ponto de que essa ideia de eu posso, eu consigo, sozinho, sem precisar da ajuda de ninguém, vai começar a ser alterada. Então, eu posso, eu consigo, mas eu preciso de ajuda. Sozinho eu não consigo. Para isso, eu preciso de ajuda. Mas, como nós estamos falando atualmente, se a gente for pensar nas relações atuais de relacionamentos, são muito poucos que aceitam essa ideia de que a mulher ganha mais. Que a mulher sabe um pouco mais que a mulher sabe um pouco mais. Que a mulher é muito mais dada. Ainda tem aquele rótulo, essa é para casar, essa é para sair. Exato, ainda tem esse rótulo. Né? E é numa parte significativa da população. Justamente porque como que ela vai saber mais do que eu? Aonde eu estava que eu não sabia disso? Ela não gozou comigo? Como exatamente, assim ele se sente ofendido. Como assim ela não gozou? Exato. Como que ela não quis ir para a cama comigo? Como ela não quis me dar um beijo? Aonde já se viu isso? Tá de graça, não é a mulher para mim. Então, ainda mascara a rejeição, né? Que todos ele culpa a mulher, né? Exato. Ele, quando não consegue, ele vai culpar a mulher. E não ele. E tá tudo bem alguém não querer falar com você, não querer te dar um beijo, sim, não querer ir não querer sair com você. Né? A mesma forma, ele querer negar.
mas ainda vem a ideia de que não quer, a culpa não é minha, não foi algo que eu fiz que eu preciso melhorar, ou que a abordagem talvez que eu fiz que não foi bacana. Não, a culpa é dela. Eu sempre falo que homens e mulheres são só diferentes, só isso. Exato. E não é nem melhor nem pior. Outra coisa que eu queria te perguntar em relação à saúde física, a gente tem visto muitos fisiculturistas morrendo cedo. Eu queria que você falasse em relação à saúde, esses anabolizantes que às vezes eles usam, essas coisas todas. Olha, Fátima, a ideia desse corpo perfeito, a gente consegue ver, né, como ela atinge... Corpo do Apolo, né? Deus grego, o famoso Deus grego. Como ela atinge os dois lados. E o uso de anabolizante desenfreado, sem atenção, né, sem uma atenção médica adequada, acaba levando à morte de muitos homens. Muitos homens. Não é só a atividade física, né? Mas nós entramos até no que você me falou há pouco tempo, né, dentro da nossa conversa, da questão do imediatismo. Eu não vou esperar um ano e meio. Tá levantando essa questão numa novela agora da Rede Globo, sim. A novela das 7 Volta por Cima, que tem um rapaz na academia, bem franzino, e ele quer adquirir. E olha que coisa louca, a indicação vem da personal dele. Sim. Vem de um profissional de educação física para que ele tome, entendeu? E mesmo eu estava vendo um capítulo essa semana, a qual a academia leva uma pessoa para falar sobre isso, né? Então a gente vê que tem muito. A academia, eu gosto muito do espaço de academia, por diversos motivos, né? Porque nós vemos pessoas interessadas realmente com a sua saúde, sim. Mas nós vemos também muitas pessoas narcísicas, que vão ali e ficam comparando o seu corpo, olhando nesse endeusamento, né, do corpo perfeito. E quando a gente para falar em específico do homem, quando você vai para academia, principalmente na parte de musculação, e você vai com os seus 5 quilinhos ali, sofrido, para levantar, sempre tem um que vai do lado e pega o triplo que o seu tamanho. Quer dizer, é uma disputa, É uma disputa. Então, entra aquela disputa de que eu sou mais forte do que você. Eu sou mais homem. Então, acaba depreciando, diminuindo a imagem do outro. Então, eu não vou querer ficar para trás. Então, de novo, esse cuidado com essa autoestima no homem não é falado, e aí ele busca alternativas imediatas. E o uso de anabolizante desenfreado ocasiona isso de uma forma bem importante. Tem academias, inclusive, eu frequentava uma de rede, que tinha dentro dos banheiros a plaquinha, né, estimulando o não uso de anabolizante. Sim. Porque fazia dentro da academia mesmo. Sim, né? a gente o que estão abordando nessa novela é exatamente isso. Exato, que eu não vou ficar para trás. Eu quero atingir da mesma forma. Ele está pegando 25, eu vou pegar 25. Inclusive, adolescentes, que aí eu acho que é o foco, né? Que a gente precisa abordar isso com eles. Porque o Novembro Azul, quando a gente fala Novembro Azul, as pessoas só lembram do câncer. Esquece da autoestima, da Exato. saúde mental, da saúde sexual do homem. É só o câncer. Exato. O homem, ele é multidimensional, ele é multifatorial. Saúde física, mental, tá? Não é só a questão emocional. Hoje, profissional. Profissional. Então, veja, a gente está falando de vários aspectos. Não é só o câncer de próstata, que também é importante, que ele não busca ajuda, mas como fica o psicológico diariamente desse homem? Como fica o emocional? O emocional não existe. O emocional não se é fala colocado, do emocional do homem, não se fala. Se fala muito da mulher, do sofrimento da mulher. Nós estávamos até comentando, a gente vai fazer um pod só disso, da violência contra o homem. Exato. E é interessante a gente falar, mesmo que vamos abordar depois, que as estatísticas elas são falhas em relação à violência do homem, porque não tem denúncia. Porque o homem tem vai vergonha, abordar? como você vai denunciar? E não é só violência, tipo, mulher agrediu o homem, não. É um monte de violência, né? Exato, são diversas, não é só a violência física, é a violência física, sexual, psicológica, monetária também. Onde fica o lugar de fala desse homem enquanto ao seu sentimento? Né? Ninguém fala do sentimento masculino. Ninguém fala. E é importante a gente começar a falar. Sim. É importante a gente trazer à tona que homem também sente. Mas para ele sentir, precisa ter um espaço seguro e de acolhimento. E normalmente nos espaços não tem esse acolhimento.
Quem vai acolher um homem Eu que está acho triste? que não está preparada, a família não está preparada para Não. educar o novo homem. O Estado não está preparado. Os espaços. Os espaços não estão preparados. Não estão, os profissionais também não estão preparados. Você falou muito da questão do serviço social, né? Mas quando a gente vai também em médicos, por que você está aqui? Né? Delegacias também não tem esse acolhimento. Eu imagino um homem indo numa delegacia, a gente vê muito série, eu gosto muito de série policial, e a gente vê muito numa série americana, uso e abuso de meninos, eles abordando esse tema de violência sexual nos adolescentes. Exato. Como que fica o acolhimento desse homem que também foi vítima? Não fica, não tem um espaço para ele. E eu imagino que tem um número bem grande. Muito grande, mas eu volto a dizer, o nosso índice ainda é falho, porque o número de denúncias é muito pequeno, né? Muito pequeno. Porque eu acho que a autoridade não acredita, o homem vai ter uma vergonha louca de denunciar. Exato. Porque senão ele vai fazer uma denúncia contra a violência, vão dizer que ele não é homem. Exato. Imagina, um homem passando por isso. Nossa, forte, você que deixou, você é o quê? É que nem a violência emocional, né? Exato. Provocada pela mulher. Tem muita esposa também que provoca Exato. essa violência no homem. E isso não é falado. Não é falado, é velado, inclusive. É romantizado, às vezes, essa violência, né? Eu tive uma situação que eu presenciei uma vez que... Isso familiar, tá? Não foi em relacionamento. Mas época de programas de cozinha, né? As crianças assistem. E um menino, ele tinha pedido de Dia dos Pais uma cozinha para ele brincar. Né? O pai, ele quase quebrou a loja de brinquedos. Quando já se viu, meu filho vai ter uma cozinha. Você vê, hoje tem os famosos chefes, são homens. Exato. E a mãe querendo comprar, mas o pai não. O menino ficou assim em choque na loja de brinquedos, quase chorando. E o pai não quis comprar porque ele é menino. Ele vai brincar de carrinho, de super-herói, de futebol. Cozinha não. Cozinha é ser homem. Onde já se viu? Ser moleque, ele falou. Ser moleque não brinca disso. Poxa... Tem as representatividades, né? Porque ele não pode ser um cozinheiro, Exatamente. Ele não pode querer ajudar em casa. Ele não pode ser um cabeleireiro. Hoje nós temos Exato. grandes cabeleireiros, homens maravilhosos. Exato. E isso mexe muito também na sexualidade. Como se o fato dele ser um cozinheiro, um cabeleireiro, isso deixasse, né, que... Ele não seria homem. Exato. E não. Né? As profissões elas são diversas, elas são para todas, né? Os brinquedos também são para todos. Eu sou muito contra essa ideia de brinquedo de menina, é brinquedo de menina. É brinquedo. A imaginação da criança é que vai dizer o que é aquele brinquedo. É como quando o homem é educado. O homem não pode ser educado. Ainda em pleno século XXI, as pessoas espantam quando a gente vê um homem muito educado. Bom dia, boa tarde, muito obrigado, por favor, desculpa, com licença. Exatamente, as coisinhas mínimas, né, do ser humano. Exato. Nossa, que estranho, né? Delicado dessa maneira. E parece que é bobagem, mas a gente vê isso diariamente. E né? você que lida com isso, Igor, tem diferença de uma região para outra? Você sente isso, tipo Nordeste, Sudeste, em relação à saúde do homem, ao cuidado? Porque eu fico imaginando, se nas grandes capitais, né, já é difícil. Eu imagino no interior do Nordeste, onde o homem é muito machista. A gente não precisa ir longe e falando de Nordeste, não, viu, Fátima? Se a gente for pegar interior mesmo aqui da nossa região, de São Paulo, é isso, não é tratado, não é... Eu acho que nem tem médico na cidade especialista nisso. Primeiro começa por aí, né? Que nós não vamos ter profissionais para atender. E o segundo, que não vai atrás. Né? Doença se cura, bebe uma e passa, ou então não preciso disso, tô bem, sou forte. Sou homem. Né? Não preciso dessas coisas. E não vai atrás. E é a população que mais precisa de ajuda. Mas não vai atrás, primeiro, né? Porque não tem os profissionais para irem incentivar. Não se fala, né? Não se fala disso. Não se fala disso. E ele não vai buscar ajuda. E aí, quando vai ver algo que era muito simples de ser tratado, né, que está bem no estágio inicial, que consegue, inclusive, uma cura, quando vai ver já está num estágio tão avançado que, infelizmente, não tem o que fazer. Jeito, né? A gente vê muito homem morrendo, mesmo de câncer no reto. A gente vê muito homem morrendo porque realmente não se preocupa. É como se o homem jamais fosse ter isso. Exato. É interessante o que você falou, porque não vai longe, Fátima. Há uns 3, 4 anos atrás, eu estava fazendo atendimento, conversando, na verdade, com um amigo meu que trabalha com consertos de máquinas grandes de construção.
E ele me relatava que quando os homens, né, então os pedreiros, que estavam ali na construção dos prédios, iam no banheiro, eles não limpavam ânus. Eles não limpavam ânus quando eles faziam as necessidades, porque iam acabar tirando sarro porque ele estava mexendo no ânus. Você tá brincando. E eles iam embora sujo. Não limpava. Na hora de tomar banho era algo bem, assim, por cima. E eu desacreditei, eu falei assim, você tá falando sério? Eles não limpam, eles não fazem isso. Porque às vezes o fato de você relar na bunda já era piada. Gente, então a gente não precisa ir longe, né? Aqui na nossa região tem muito isso, né? Higiene não é para homem. Exato, homem não precisa disso, né? Imagina. Tem até um filme muito interessante que aborda isso, né? Que de uma forma bem simples, que chama Forma da Água, que quando ele vai no banheiro, o homem ou lava a mão antes ou depois de usar o banheiro. Nunca nas duas, né? Antes e depois. Porque tem que ficar com o cheiro da masculinidade. Isso que você falou é muito... E a própria mulher, eu acho que também, ela pede isso do homem, né? Exato. Então, foi como nós falamos, atinge os dois lados. Então, essa cobrança é um balão que se infla, né? Muito, mas que também é muito sensível. A gente precisa desmistificar essa ideia do que é o homem, do que é ser homem. Teria que ser feita uma conscientização, uma campanha de conscientização. Aproveitar, vamos supor, Novembro Azul, como chamam, para conscientizar não só a saúde, né, física, mas a saúde, principalmente emocional do homem. Principalmente, que não não se fala. Não se fala, tá? Então, eu acho que não só a gente pode pegar o gancho de Novembro Azul, mas espalhar isso para os outros meses. Sim. Eu acho que faltam profissionais que queiram trabalhar também com homens. Não, sim, a gente vê, né, nas próprias... Apesar que hoje eu até brinquei com o professor Tessarioli, quando esteve aqui com a Graça, que no início dos anos 2000 todo mundo queria ser coach. Hoje todo mundo quer ser sexólogo. O que não falta é sexólogo, né, que se baseia no TikTok. Sim. Não é nem mais no Google que o pessoal pesquisa, agora é no TikTok. Então, isso tudo atrapalha muito a conscientização. Muito, muito mesmo, porque são pessoas que não têm informação. Não tem informação, tem número de seguidores. Exato. Entendeu? E de repente a pessoa acredita naquilo porque tem determinado número de seguidores. E a gente precisa realmente de profissionais capacitados, né, para falar, principalmente a saúde do homem. Exato. Vamos deixar um pouquinho a mulher de lado, que ela tem bastante orientação, e vamos focar um pouquinho no homem, no que o homem precisa, tanto na saúde, no emocional, e até para ele conhecer essa nova mulher, né? Exato. Na verdade, nós estamos entrando numa era de novos homens e novas mulheres. Exatamente. E é uma construção. E a gente precisa de pessoas capacitadas, formadas, e que estejam a fim de trabalhar com esses públicos. Não para reforçar estereótipos. Não para ensinar a fazer sexo, né? Exato. Porque fazer sexo... Isso aí é automático, né? Exato. Eu costumo falar muito que a sexualidade é como um bolo de festa. Sim. De várias camadas, a gente tem a cereja em cima, né? A cereja é o sexo. Você tira, porque tem gente que gosta, gente que não. Exatamente. Tudo que sobra, então, a massa, o recheio, a cobertura, tudo isso é sexualidade. O que dá forma ao bolo... é a sexualidade. Então, gente falando sobre sexo, a gente tem muito, né? E sem formação. E deixa eu te falar, eu queria que você falasse um pouquinho do seu curso, Igor. Como é que a pessoa consegue essa capacitação? Ótimo. Que queira fazer realmente. Gente, olha, ninguém se capacita em um final de semana, tá? Que a gente vê isso. Nossa, sim, não é em um curso de 2 horas, tá? O curso do Instituto Casal Tessarioli, nós temos o curso desde consultor em saúde e educação sexual. Esse foi um dos cursos que eu fiz. Que são 6 meses, Fátima, para se formar em consultoria 1. Tem o CT-Sex, que é para formação de sexólogos, que é de 1 ano e meio, e os de terapia sexual, que é 1 ano. Então, quem quer se capacitar com qualidade, procurem os cursos. Né? Procura a formação, conheça quem está dando esse curso. Eu sempre falo. Tá? Não é número de seguidores que mostra a qualidade. Número de seguidores qualquer um pode ter. Tá? Isso é quantidade. A gente tem que buscar qualidade. Qualidade no atendimento, qualidade no acolhimento, qualidade na formação. E o que você... A gente está finalizando, já me sinalizaram aqui, porque se deixar a gente vai conversar aqui hoje até umas 5 da tarde. O que você tem para deixar para que essas pessoas se conscientizem desse Novembro Azul, Igor? O que você quer deixar? Ótimo. Eu acho que a principal ideia
Procurar ajuda. Eu acho que o fato de procurar ajuda não te torna menos ou mais. O fato de procurar ajuda, de querer um auxílio, seja ele médico, terapêutico, mostra que você é ser humano. Eu acho que nós estamos muito presos em caixas e esquece de olhar um todo. Então, olhando como um todo, todos nós somos seres que sentem, seres que precisam de acolhimento, seres que precisam de afeto. Somos seres humanos. Eu acho que isso engloba não o fato de ser homem ou de ser mulher, mas que nós somos indivíduos e a gente precisa respeitar a nossa individualidade e a gente precisa buscar esse auxílio, sim. Isso é para todos. Lembrar que o homem não é máquina, gente. Não é porque ele vê uma mulher bonita que ele vai funcionar, tá, meus amores? Então, nós estamos aqui, como eu já combinei com o Igor, vou trazê-lo novamente para a gente falar de violência contra o homem. Ai, ótimo. Tá bom, meus amores? Vejo vocês no próximo episódio. Beijo no coração. E homens, se cuidem.